Olá, vamos compartilhar ideias? O assunto de hoje é os 100 dias de governo do presidente Lula. Qual é a sua avaliação? Eu vou dar a minha aqui. Mas antes, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, toque o sininho para que receba notificações. Bem, mas vamos lá. 100 dias do governo Lula. Primeiro, é importante que você saiba que durante o processo eleitoral, o presidente Lula apresentou um programa de governo com 36 compromissos de campanha. 36. Nesses primeiros 100 dias, Lula já colocou em prática 13. Significa que um terço dos compromissos de campanha nos seus 4 anos, um terço já foram colocados em prática, o seu compromisso de campanha. O outro fato a ser destacado são as pesquisas, que estão sendo feitas agora para avaliar esses 100 dias de governo, que percebe-se que de 38% a 41% da população avalia ótimo e bom o governo do presidente Lula. 30% mais ou menos regular e 20 e poucos por cento avaliam o governo como ruim e péssimo. Então perceba que quem votou em Lula tem uma avaliação muito positiva do seu governo. Tem outra parcela, ou que votou em Lula ou votou em Bolsonaro, que já avalia o governo como regular. Agora, tem, obviamente, aqueles bolsonaristas, que eu chamo mais raiz, esses avaliam como péssimo o governo. Então, importante essas duas avaliações para que você possa refletir. Bem, o governo do presidente Lula iniciou com duas grandes crises. Primeiro que foi a tentativa de golpe, aquela depredação, aquele ato extremista, fascista, que numa tentativa de golpe fracassado, que as pessoas estão respondendo na justiça. Lula prontamente fez o enfrentamento, juntou o país, juntou as instituições para defender a democracia. E o outro foi a crise de genocídio dos Yanomami, Foi revelado aquela tragédia humanitária, aquele genocídio, crianças morrendo de subnutrição, pessoas morrendo pela contaminação dos rios através de mercúrio, e prontamente o governo do presidente Lula constituiu uma força-tarefa para fazer um grande enfrentamento sobre esse genocídio que estava acontecendo. Então, ele já lida com duas grandes crises logo de cara no início do seu governo. E inicia um processo, ele faz o enfrentamento, na questão indígena ainda está em curso a ação, e começa a restabelecer nos seus compromissos de campanha programas exitosos que foram desmontados no governo anterior. Entre eles o Bolsa Família, que não tinha recurso, ele conseguiu ainda aprovar na gestão anterior, recursos para garantir os R$600, mais 150 por cada criança até 6 anos, mais R$50 por cada criança 7 a 18 anos. E reintroduz as contrapartidas. A criança precisa estar matriculada na escola, a criança precisa estar vacinada, a mãe precisa estar fazendo pré-natal. Essas são as contrapartidas para que possa receber esse benefício. Então, o Bolsa Família volta, o Brasil voltou. Também o programa Minha Casa Minha Vida, o maior programa habitacional da história do país, ele retoma, só para esse ano estão destinados R$2 bilhões para retomar as obras do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas. O programa Mais Médicos, que garante médicos, serão 15 mil novos médicos que vão levar médico para regiões do país onde não tinha acesso a médico, seja nos lugares mais longínquos, seja nas grandes periferias das cidades. O programa Farmácia Popular garante remédio gratuito, gratuito e a custo baixo, principalmente para pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e por aí vai. Eu destaquei esses 4, mas tem muitos outros programas, como o reajuste da Bolsa para quem faz pesquisa, que não era reajustado há 7 anos, o aumento real do salário mínimo, que há 7 anos não tinha reajuste de aumento real do salário mínimo, como também o reajuste da tabela do imposto de renda, aumentando a isenção para quem ganha até R$ 2.600. Enfim, você percebe que tem um conjunto de compromissos que logo de cara Lula coloca para serem executados. Evidente que agora Lula apresentou evidente que ainda falta muita coisa,
mas o Lula apresentou o arcabouço fiscal, fez um vídeo sobre isso, que é, na realidade, para a gente discutir a utilização do orçamento público, que é fruto do pagamento dos nossos impostos. Né? Acaba com o teto de gastos, que é mais um compromisso de campanha, que congelava investimentos e recursos para educação, saúde e segurança pública, né? E esse recurso desse arcabouço do orçamento público vem no compromisso que Lula fez durante a campanha. Qual é? Pobre no orçamento e rico no imposto de renda. Então, esse arcabouço vai ser votado nesse primeiro semestre no Congresso. Nós temos que nos mobilizar para que se aprovemos e, consequentemente, apresentará uma reforma tributária, né, que a gente espera que cobre imposto daqueles que não pagam imposto, principalmente dos mais ricos. Né, e com isso alivia a carga tributária aos mais pobres e também para a classe média. Né? Então, esses são os compromissos e as grandes agendas que nós temos para este ano, a reforma tributária e o arcabouço fiscal. Agora, eu queria fazer um parênteses para falar sobre o protagonismo do Brasil e sobre a questão ambiental e a sua importância. Vocês sabem que a questão ambiental é o grande debate no mundo, né? O Brasil detém a maior floresta tropical do mundo, né? Depois com o Congo, Indonésia e alguns países aqui da África do Sul, detém 80% das florestas tropicais do mundo. O Brasil tem um papel fundamental para que nós possamos fazer esse embate sobre a questão da proteção do meio ambiente, da proteção das nossas vidas, do nosso planeta e da nossa espécie, vamos assim dizer. E o Brasil é protagonista. Assim que Lula assumiu, retoma os investimentos do Fundo Amazônico, que foram congelados desde 2019. Né? E Lula recoloca o país nessa agenda, né? Assume compromissos em proteção e defesa do nosso meio ambiente, né? Escolhe Marina Silva, né, como uma pessoa extremamente respeitada na questão ambiental para fazer o grande enfrentamento, né, e recolocar o Brasil nas discussões mundiais e, com isso, garantir recursos para o desenvolvimento da Amazônia. Existem 22 milhões de pessoas que ali moram e que precisam de investimentos públicos, né, para pensar o desenvolvimento da Amazônia, mas sem fazer a sua degradação, sem fazer a ocupação das terras demarcadas ou mesmo de garimpo e madeireiros ilegais. Então, esse novo cenário do Lula de recolocar o Brasil tira o país desse isolamento. O Brasil precisa de investimentos, principalmente do exterior, para tentar fazer com que o Brasil cresça, né? E crescer a economia, consequentemente, gera renda, gera riqueza, distribui renda, né? Então isso é muito importante. Tanto que Lula irá para a China, o seu maior parceiro, essa semana. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 10, Lula deverá ir dia 11 para a China e é o maior parceiro comercial do país. Né? Então, como o governo maltratou a China, o governo anterior, né, colocando questões ideológicas, enfim, é um parceiro extremamente importante. Tenho certeza que será muito exitosa essa visita do presidente Lula à China. Então, assim, qual é a minha avaliação dos 100 dias do governo do Lula? É extremamente positiva, né? Porque ele está assumindo os compromissos que ele fez de campanha. Né? Então, ele está restabelecendo programas importantes, ele está se comprometendo com o equilíbrio fiscal do país, está garantindo e fazendo esforços para que baixe os juros, para que, né, toda hora você vê o presidente Lula atacando a postura do Banco Central, que mantém a taxa elevadíssima de juros, e isso compromete a vida dos mais pobres e dos empresários, que precisam de captar recursos para fazer novos investimentos. Então, Lula está muito focado nessa questão de fazer a roda girar, como se diz, né? A economia girar. Se a economia gira, se a pessoa começa a ganhar mais, ela passa a consumir mais. Ao consumir mais, o empresário precisa demandar e produzir mais. Consequentemente, precisará contratar mais. Então, é essa lógica que o presidente Lula tem defendido, e eu acredito que é o caminho correto para uma nova processo de desenvolvimento do nosso país. Então, o presidente Lula recolocou o país
no protagonismo internacional, né, no seu papel, né, que tem o Brasil grandioso para fazer frente aos grandes desafios que nós temos pela frente. Evidente que falta agora o presidente Lula, o governo do presidente Lula, apresentar novas propostas, né, restabelecer os programas exitosos que já existiam, mas precisará apresentar novos programas. Por exemplo, ele tem falado muito sobre acesso ao médico de alta complexidade, né? Então, é um gargalo ainda no Brasil. Você ter acesso ao médico, né, o generalista, mas quando ele precisa ir para um especialista, não tem, falta. Então, a questão do ensino médio, né, ele paralisou a reforma do ensino médio, propõe rediscutir nos próximos 90 dias para apresentar uma nova proposta para o ensino médio. Enfim, existem várias áreas de atuação, é evidente que um vídeo curto desse não dá para colocar tudo que está sendo feito, mas o que eu acho que é importante que você entenda, ele garantiu a estabilidade democrática no país, ele reconduziu programas exitosos e importantes, recolocou ministérios como da mulher, do negro, da cultura, dos direitos humanos como protagonismo no seu governo, garantiu mais mulheres no processo de decisão do governo, né? E agora a gente precisa fazer, como eu disse, novos programas, novas políticas públicas que possam garantir o grande desenvolvimento que todos nós esperamos do nosso país, para que possa gerar emprego, gerar renda e gerar desenvolvimento. Então, até aqui, Lula está indo muito bem na minha avaliação. Evidente que tem muita coisa a ser feita, precisa muita coisa a ser avançar, não vai ser fácil, a correlação de forças no Congresso não é fácil, precisará da liderança de Lula para que consigamos aprovar os projetos no Congresso Nacional, mas também precisará muito de você, para que você ajude a pressionar o Congresso Nacional a aprovar projetos que são do interesse da maioria do povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, eu ia pedir para que você se inscreva no meu canal, toque o sininho, curta e compartilhe. Mas esses 100 dias de governo, posso garantir que estou muito contente, muito otimista. Pelos 100 dias demonstra que muita coisa boa poderá vir por aí. Não será fácil, tenho consciência disso, mas eu acho que a sociedade brasileira tem que ajudar a fazer os grandes enfrentamentos que temos pela frente. Um grande abraço e até a próxima.